Olá, queridos. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma leitura que eu fiz na Bíblia, no livro de Abacuque, e queria compartilhar com vocês um pouco da minha impressão daquilo que eu consegui compreender ali. Abacuque está no Antigo Testamento, é o livro de um profeta e pouco se sabe sobre a vida de Abacuque. Acredita-se que tenha sido contemporâneo do profeta Jeremias e entre os profetas da Bíblia ele pertence àquele grupo dos profetas menores. Também acredita-se que ele tenha vivido por volta do ano 600 a.C. e o seu livro é composto por 3 capítulos. Só 3 capítulos. Não chega a fazer nenhuma profecia. É mais conhecido pela sua conversa com Deus. Ele tem uma conversa com Deus, ele se queixa diante de Deus e Deus responde para ele e ele faz então uma oração. E é sobre essa queixa de Abacuque e essa oração que eu quero conversar com vocês hoje. Então, eu já quero deixar aqui também o convite para que vocês possam ler esses 3 capítulos. É muito precioso o que consta, o que contém nesse livro de Abacuque. Então, como eu já falei, o Abacuque começa o seu livro com uma queixa. Ele se chega diante de Deus cansado, desesperançado e faz para Deus aquela típica pergunta. Está lá já no primeiro capítulo, versículo 2, que diz assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Até quando? E ali ele já também mostra a sua angústia, Até quando terei de pedir ajuda, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Então, ele, como nós às vezes, oramos, perguntamos para Deus até quando, e Deus demora na resposta, Quantas vezes na nossa vida é assim também, Abacuque vivia numa época em que o povo de Deus estava cercado por pessoas más. Era oprimido pelos caldeus. O tempo todo, com muita dor, muito sofrimento. Então, ele, naquela época, vivia uma vida onde o mundo ali à sua volta estava cercado de muita violência, muita promiscuidade, muita corrupção, muita injustiça. Então ele realmente tem motivos para estar cansado e desesperançado e de uma certa forma até desesperado, O próprio povo judeu, muitos tinham deixado de crer em Deus, estavam se deixando levar pelo sincretismo que existia naquela época. Naquela época haviam muitos deuses, muitas crenças, e o povo judeu, de uma certa forma, muitos deles se esqueceram do Deus Criador, daquele Deus que livrou eles de muitas situações difíceis, se esqueceram das promessas de Deus e estavam se deixando levar por outros deuses que simplesmente não podiam fazer nada. Então a injustiça imperava, os homens maus prevaleciam e os homens justos sofriam na mão destes. Era um cenário, esse era o cenário daquela época. Se nós formos olhar para os dias atuais, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, a pergunta de Abacuque para Deus, ela é justa. Até quando? Quantas vezes nós também assim, Hoje vivemos tantas injustiças, corrupção, valores de hoje em dia são invertidos, as pessoas passando por necessidade, enquanto muitas pessoas más são aparentemente premiadas, Quem ganha, quem mente, quem rouba, se dá bem. E quem trabalha, fala a verdade, quem anda de forma justa, Quem vive uma vida humilde, às vezes passa por muita necessidade e muita miséria. É só a gente olhar para a nossa volta, E nós vamos ver várias histórias, muitas pessoas vivendo assim. Os justos sendo sacrificados e os
injustos sendo recebendo vantagens e, enfim, né? A gente já vive isso. Abacuque vivia isso naquela época de injustiças e nós hoje também vivemos assim. Muitas vezes também nós somos acometidos por alguma injustiça, não só na nossa volta a gente vê isso acontecendo, mas às vezes a gente próprio sofre uma injustiça. Quem será que no seu íntimo nunca fez essa pergunta para Deus? Até quando? Ou outra pergunta que a gente gosta muito de fazer, né? Principalmente quando a situação é conosco. Por que eu? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Por que eu tenho que passar por essa situação difícil? Por que eu? Às vezes é uma doença, né? A gente passa por uma situação de doença grave e tem medo, então o porquê eu, um desemprego, né? Dificuldades financeiras, a gente sempre fazendo tudo que é certo, tentando manter uma vida justa e reta. Brigas familiares muitas vezes podem nos levar a esse porquê eu, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, e aí sempre surge essa pergunta: até quando? Ou por que eu? Abacuque chega a falar: peço socorro, tu, porém, não ouves. Até quando? Essa foi a queixa inicial de Abacuque. E o silêncio de Deus pode ser muitas vezes ensurdecedor. No meio da aflição, a alma cansada, sem forças, não ter respostas às súplicas é desesperador. Entretanto, Abacuque não fica sem resposta, assim como nós não ficamos sem resposta. Deus sempre nos responde. O nosso porquê eu ou até quando tem um motivo, muitas vezes. Deus sabe o porquê nos deixar esperar. Quem sabe para fortalecer a nossa própria fé? Quem sabe criar mais dependência de Deus? Um até quando ou um porquê eu nos aproxima de Deus, nos faz muitas vezes quebrar o nosso orgulho e nos ajoelharmos diante de Deus e pedir o socorro, essa dependência de Deus, ter essa dependência de Deus. Quem sabe o nosso até quando ou porquê eu seja para servir de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, né? Quantas vezes a gente vê, nossa, a pessoa é tão boa, como uma pessoa tão boa pode sofrer tanto? Quantas vezes a gente não vê essa pergunta, né? Mas, às vezes, aquela pessoa boa que sofre tanto, ela tem uma fé inabalável. Inabalável. Ela continua firme na fé em Deus. E ela serve de exemplo para nós. Quando chegar o nosso até quando chegar o nosso porquê eu, para que a gente permaneça firme na fé também. Então, esse até quando, né, esses exemplos que as pessoas são, muitas vezes, é para mostrar como se comportar na fé, como ter uma fé, né, que não vacila, também para mostrar o poder de Deus sobre as nossas vidas, como Ele age. Deus sabe até quando ou por que até que o seu propósito seja cumprido. Ele tem um propósito para as nossas vidas. E seja ele no meio de dor ou de sofrimento ou de alegrias, ele vai cumprir esse propósito. Deus responde a Abacuque. Entre queixas e perguntas, Deus revela a Abacuque seus planos. Vocês lerem lá no capítulo 1, 2 e 3, vocês vão ver essa conversa entre Deus e Abacuque. E Deus revela os seus planos em relação àquele povo que está oprimindo os judeus. Como ele irá destruir esse povo perverso, corrompido pelo pecado e causando tanta dor e sofrimento àqueles que permanecem firmes nas promessas de Deus. E aí Deus fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. Essa resposta de Deus a Abacuque causa em Abacuque um alívio muito grande. Deus não está alheio à queixa de Abacuque. Ele diz: espera, o justo viverá pela fé. E Abacuque nesse momento tem um descanso. Ele tem uma esperança renovada. É como se trouxesse a Abacuque as memórias de tudo aquilo que Deus já fez para o povo judeu, de tudo aquilo que Deus faz e de tudo aquilo que Deus ainda fará.
o justo viverá pela fé, traz para Abacuque esse reencontro de novo com a fé dele mesmo, que ele estava esmorecendo na fé, ele estava fraquejando na fé, e Deus diz: o justo viverá pela fé, aguarde, vocês vão ter a recompensa. Deus nunca está alheio ao nosso sofrimento, não esteve alheio ao sofrimento de Abacuque, do povo, e também não está alheio ao nosso sofrimento. Deus não dói, nunca dói. Então, ali no capítulo 3 já, né, depois dessa conversa com Deus, dessa resposta, pergunta e resposta, Abacuque faz uma oração a Deus. Ali, naquela oração, Abacuque exalta Deus, louva a Deus pelo seu poder, reconhece que Deus é Deus, Senhor dos exércitos, o poderoso Deus, que o mal não pode prevalecer. Ali, com a memória e a esperança renovada, ele faz a sua declaração de fé. E aí eu quero ler com vocês no versículo 14 a 19, do capítulo 3 de Abacuque. Tem toda uma oração antes, mas eu quero pegar esse trecho aqui porque ele é muito restaurador. Como tuas armas destruíste o líder dos que avançam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Ele falando do que Deus estava falando. E aí ele diz: estremeci por dentro quando vi isso, quando viu a maneira como Deus destruiu o povo, que ele viu que Deus ia agir com poder sobre aqueles que estavam oprimindo. Estremeci por dentro quando vi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e eu tremi de temor do poder de Deus. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. E aí? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita das azeitonas não se dê em nada, se os campos ficarem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Essa é a oração de Abacuque depois, quando Deus responde. Quando ele tem a memória renovada. Quando Deus diz, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou vendo o que está acontecendo. E aquele até quando se transforma num ainda que, que ele diz, ainda que não aconteça, não tenha fruto na videira, não tenha azeitonas, não tenha os currais cheios, ainda que eu esteja totalmente sem nada, ainda que. E aí, cheio de fé, de esperança e de alegria, ele espera pelo dia da salvação, porque ele sabe que Deus vai salvar. Deus vai salvar. Deus promete e ele cumpre. E nós também, como Abacuque, podemos esperar, viver por fé e ter esperança no dia da salvação. Pode ser que as dificuldades que a gente enfrenta aqui, a gente não seja vencedor aqui nesse mundo. Pode ser que a gente viva uma vida de luta aqui nesse mundo. Mas a gente tem a promessa da eternidade. A glória de Deus na vida eterna. Então, independente da gente viver agruras ou viver alegrias, claro, todo mundo quer viver alegrias, ninguém quer viver dificuldade. Mas ainda assim, ainda que, isso tudo nos cause muita dor e sofrimento, nós temos a promessa da salvação. O que importa é permanecer firme na fé. E é interessante porque, se nós olharmos para o nosso contexto de hoje em dia, quando Abacuque passou por essa dificuldade e que ele falou com Deus e que
Ele se queixou para Deus e expressou toda a dor e todo o sofrimento e todo o cansaço dele. Quando ele falou tudo isso com Deus, ele tinha a promessa do Salvador. Ele tinha a promessa de um Salvador que viria. E nós hoje já temos essa promessa cumprida. Nós hoje já temos Jesus Cristo morto e ressurreto. Nós já hoje temos o sangue de Cristo derramado sobre os nossos pecados. Nós já temos a salvação garantida. Nós já temos. Então, ainda que, a gente até quando tenha os nossos até quandos ou porque eu, ainda assim, nós já temos a promessa cumprida. A promessa já foi cumprida. Abacuque tinha uma promessa. Nós já temos a promessa cumprida. Então, a gente precisa permanecer muito firme na fé. O justo viverá pela fé em Deus, de que esse mundo acaba, mas a eternidade não. Uma palavra da Bíblia que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é nessa fé que a gente tem que viver. Saber que a nossa glória, que a nossa vitória, já conquistada por Cristo, não vai ser aqui nesse mundo de dor e sofrimento, onde o pecado habita, mas sim na glória de Deus. Então, o recado que Abacuque quer nos dar e que eu quero também deixar, não só para vocês, mas para mim, permanecer firme na fé. Vamos permanecer firme nas promessas de Deus, porque Ele não é um homem que mente, Ele é um homem que promete e cumpre. E Ele cumpriu todas as suas promessas e vai cumprir até o dia em que nós estivermos na presença dEle, no reino da glória. Que Deus fortaleça a nossa fé, para que a gente possa ficar firme em Deus. Amém.